No recorte científico de hoje, a gente vai falar e se eu demonstrar fragilidade, fraqueza, o que as pessoas podem pensar? Será que elas vão me julgar? O recorte científico ele também é baseado no mesmo artigo, né, que a gente vem trabalhando, né, o psicólogo dos atletas de futebol profissional e a relevância do psicólogo do esporte para a alta performance. O Bruno e a Laura, eles colocam um ponto bem interessante aqui. Ainda sobre a influência que a mídia exerce na sua relação com os atletas de futebol profissional, e aí eles citam outros autores, Rambaldi e Vieira 2020, nos apresenta reflexões importantes, entre elas destacamos aqui que o autor diz sobre a cobrança constante do alto rendimento. Não é novidade para ninguém, não é mesmo? E performance sobre os jogadores, que normalmente não podem demonstrar estarem abalados ou despreparados para competições, levando-os a esconder seus medos e sofrimentos para não serem tidos como pauta para uma possível queda de rendimento e ter as suas fraquezas expostas pela mídia. Não foi uma vez só, mas muitas vezes alguns atletas, algumas pessoas que demonstraram as suas emoções, inclusive os seus medos, eles foram extremamente julgados, pesados, calculados como insuficientes para exercerem aquela função. É claro que nós não precisamos expor totalmente os nossos sentimentos de uma maneira em que a ideia de fragilidade aconteça, porque isso realmente pode influenciar, inflamar o adversário. Nós estamos falando de rendimento, de competição, mas o quanto esconder isso de uma maneira em que você pode até adoecer ou criar um personagem ali para lidar com aquela situação, ele é totalmente contraproducente também. Nós percebemos que algumas culturas, a exigência emocional sobre o atleta, sobre tudo aquilo que ele representa dentro de uma instituição, dentro de um cenário como um todo, um time, uma competição e assim por diante, as pessoas colocam uma ideia de um ser humano ali que ele não existe, que ele é quase um robô. E quando as pessoas enxergam esse robô, de certa forma, fragilizado emocionalmente, nós entendemos ali que há algo de errado acontecendo. Por isso que, mais do que para os atletas, esse recorte científico de hoje é para todos. É para mim, é para você, é para todo mundo que vivencia e admira o esporte. É evidente que nós queremos cada vez mais, como o próprio artigo propõe, que as pessoas possam lidar de uma maneira muito mais saudável e estejam preparadas para lidar com as oscilações emocionais que a exigência esportiva ou a exigência de um maior nível de rendimento pede da gente. Mas, paralelo a isso, nós precisamos compreender que também é meu papel, por isso eu separei esse recorte, para que você pare de colocar essa pessoa, esse atleta que você admira, como uma pessoa sem emoções, como uma pessoa que ela não pode demonstrar emoções, dentre elas a emoção da fragilidade. Porque todos nós temos os nossos momentos de fragilidade. Muitas vezes, por um atleta estar dentro de campo e representando uma instituição, ele deixa assim que algumas emoções tomem conta, que vão além do contexto que ele está inserido. Isso evidencia talvez que aquele atleta, aquela pessoa precisa de ajuda. Mas quem não precisa, não é mesmo? Por isso que reflita um pouco sobre a ideia desse herói ou vilão que a gente acaba colocando e entenda que se um atleta demonstrou fraqueza, eu não preciso condená-lo. O que talvez eu preciso é estender a mão para poder ajudá-lo. Indicá-lo que existem pessoas profissionais que estão prontos para poder ajudar e que devem estar, como o próprio artigo propõe, inseridos no contexto de rendimento. Um grande abraço e até o próximo Recorte Científico.